Se você ainda não me conhece, sou o professor Caio, assessor pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. E hoje estou aqui para discutirmos os temas que estão presentes nas páginas 38 a 41 do nosso volume 10 de literatura. O nosso encontro hoje está dividido em dois momentos. Na primeira parte, nós iremos entrar em contato com alguns textos de Murilo Mendes, Jorge de Lima e falaremos também um pouco de Cecília Meirelles. Na segunda parte da aula, nós iremos entrar no universo literário de Vinícius de Moraes e de Mário Quintana. Vai lá, pega o seu material, eu espero você porque a nossa aula já vai começar. Iniciando a nossa discussão hoje, vale a pena retomarmos alguns pontos centrais sobre os quais nós falamos na aula anterior. Nós vimos que durante a segunda geração modernista, a arte estará voltada para os problemas sociais e nós verificaremos uma postura de engajamento dos autores. Nós vamos encontrar também questionamentos sobre o destino da humanidade e sobre o sentido das ações humanas. Também iremos recordar tendências espiritualistas. E no nosso encontro hoje, nós vamos entrar em contato com alguns desses autores e alguns dos textos desses autores que estiveram presentes, atuantes na segunda geração modernista. Nós vamos começar com o poeta Murilo Mendes e convido você a fazer a leitura desse código QR, porque a partir desse código QR você terá acesso aos textos cuja leitura nós realizaremos na nossa aula hoje. Nós vamos começar pelo texto de Murilo Mendes. Então, eu vou esperar você fazer a leitura do QR Code e baixar aí em seu celular o texto para que a gente possa realizar a leitura. Eu espero você. Agora que você já baixou o texto, nós vamos iniciar com o poema Jogo, de Murilo Mendes. Cara ou coroa? Deus ou o demônio? O amor ou o abandono? Atividade ou solidão? Abre a mão, coroa. Deus e o demônio, o amor e o abandono, atividade e solidão. Esse texto curtíssimo de Murilo Mendes traz para a gente uma possibilidade de reflexão bastante grande no jogo que ele faz entre a semântica das conjunções ou e. Reparou que na primeira estrofe, cara ou coroa, nós temos os pares Deus ou demônio, amor ou abandono, atividade ou solidão. Como que se num jogo de cara ou coroa nós pudéssemos escolher entre um ou outro. Estamos aqui diante do que nós chamamos de uma disjunção. Agora, na segunda estrofe, o conectivo não é mais ou, o conectivo é e. E nós verificamos que a coroa ou a cara, no jogo de cara ou coroa, são apenas uma das facetas de um mesmo objeto, que é a moeda. Por isso, se em um dado instante eu tiro coroa, não posso me esquecer que nós temos na outra face a cara e assim por diante. Por isso que na segunda estrofe nós temos Deus e demônio, amor e abandono. Nós não temos mais a disjunção, mas nós temos a adição entre esses termos que parecem antagônicos, mas na verdade apenas se complementam. Nós podemos, diante disso, dizer
que a literatura de Murilo Mendes vai propor para a gente um encontro entre o surrealismo e a religião. Nós também vamos verificar no autor um sentido de humanidade e consciência social, e nós vamos perceber aqui uma dimensão espiritualista, e nós reconhecemos um pouco dessa dimensão espiritualista e mesmo da abordagem religiosa no texto que acabamos de prestigiar. Vamos em frente, nós chegamos aqui ao autor Jorge de Lima. Também nós temos um texto do poeta para que a gente possa saborear um pouco da sua composição. Existe um poema que é bastante conhecido do Jorge de Lima, Negra Fulô, e eu super recomendo que você busque esse texto na internet. Aqui na aula nós iremos ler o poema O Acendedor de Lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões da rua, este mesmo que vem infatigavelmente parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. 1, 2, 3 lampiões, acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente. À medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Um texto repleto de lirismo. Se você baixou aí o texto, você pode reparar que estamos aqui diante do soneto, que era uma forma fixa de composição, defendida no parnasiano, e ela volta aqui na segunda geração modernista, ressignificada. Nós encontramos aqui nesse texto, Acendedor de Lampiões, uma das marcas de Jorge de Lima, que é o seu engajamento nas discussões sociais. Diz ele, no primeiro terceto, ele denuncia que esse acendedor de lampiões, que vai acendendo os lampiões da cidade, talvez não tenha em sua choupana, ou seja, no lugar em que habita, luz para que ele possa iluminar esse ambiente no qual ele habita. Uma clara referência à crítica social e à desigualdade social brasileira. O Jorge de Lima, ele vai sofrer uma grande influência de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, lembram-se, ele tinha uma escrita simples, ou melhor, uma escrita aparentemente simples, que escondia uma grande complexidade. Nós vamos encontrar essa simplicidade nos textos de Jorge de Lima, e ele vai buscar ali, a poesia que se encontra nas coisas mais simples, como nós vimos no texto, o acendedor de lampiões. E nós vamos perceber aqui um poeta que é engajado nas questões abolicionistas, nas questões sociais, conforme nós vimos também no texto O Acendedor de Lampiões. Caso você queira perceber e conhecer mais a veia abolicionista de Jorge de Lima, mais uma vez enfatizo, vale a pena conferir o texto Negra Fulô. Temos agora Cecília Meirelles, ela que é considerada a primeira mulher a se destacar no cenário poético brasileiro. Nós vamos encontrar em sua poesia a valorização da intuição e da emoção na leitura e interpretação do mundo,
Nós temos em Cecília Meirelles a perspectiva de uma corrente espiritualista e nós reconhecemos também em seus versos a atmosfera de sonho e de fuga. Por conta de direitos autorais, na nossa aula nós não iremos fazer a leitura do poema de Cecília Meirelles, embora no arquivo que eu pedi para que vocês fizessem o download, vocês encontrem um texto dessa grande poetisa brasileira. Chegamos aqui ao final da primeira parte da aula. Encontro você na segunda. Até já! Continuando a nossa apresentação dos autores da segunda geração modernista, no que diz respeito à composição poética, nós vamos ver na segunda parte Vinícius de Moraes. Vinícius, ele tem uma vastíssima produção no terreno da música popular brasileira. Por isso, coloquei aqui no QR Code um pouco dessa discografia de Vinícius de Moraes, e por isso mesmo convido que você ouça as canções ali colocadas, busque outras músicas de Vinícius de Moraes, porque ele realmente é um grande representante da música popular brasileira e também é um grande poeta da segunda geração modernista. Nós iremos, na nossa aula, ler o chamado soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Vinícius tem essa capacidade de nos colocar ao encontro da temática do amor e analisar essa temática de uma maneira extremamente lírica e ao mesmo tempo contundente. Como nós havíamos comentado em Jorge de Lima, também Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes vai recuperar formas fixas de composição aqui, o soneto de separação, mas, de novo, dentro de uma perspectiva que é atualizada, que é ressignificada, não uma perspectiva igual a que nós tínhamos, por exemplo, no período do parnasianismo. De Vinícius, nós podemos destacar como temáticas a religiosidade e a angústia, a dialética entre matéria e espírito. Nós verificaremos também o cotidiano e o relacionamento amoroso, e nós teremos aqui, como nós observamos, a forma poética do soneto, uma influência camoniana, e essa fórmula do soneto ajudando a gente nessa análise do amor, juntamente com o poeta Vinícius de Moraes. E para fecharmos esses poetas que o nosso material traz, que desenvolveram a sua poesia na segunda geração modernista, nós temos o nosso querido Mário Quintana. Alguns autores vão inseri-lo não propriamente no modernismo, mas como um poeta contemporâneo, de qualquer maneira, respeitando a historiografia que nós temos ali no material, colocamos aqui Mário Quintana na segunda fase modernista. No QR Code aqui colocado, vocês vão encontrar um link para uma entrevista rara que foi dada por ele, e essa entrevista está lá hospedada no canal do YouTube, vale a pena a gente conferir.
Do Mário Quintana, nós poderíamos escolher assim vários textos, e eu trouxe um que particularmente me causa muita emoção e por isso mesmo é um texto do qual eu gosto muito. Chama-se, aliás, ele não tem propriamente título, então utilizei aqui na aula o primeiro verso do poema para intitular o texto. Os poemas são pássaros que chegam. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já está em ti. Esse texto causa bastante emoção pela imagem construída desse que é o fazer poético e do que a poesia traz para aqueles que são seus leitores e seus admiradores. De Mário Quintana, nós podemos perceber que ele tem ali uma escrita que também se faz aparentemente simples, mas extremamente contundente e também complexa. Ele traz para a gente uma visão lírica e humorada da existência e nós vamos reconhecer em sua poesia temas que dialogam com o amor, a velhice, a juventude, o cotidiano, a amizade e o próprio fazer poético, como esse que nós acabamos de prestigiar. Chegamos aqui ao final da segunda parte da nossa aula. Espero você para a síntese. Até já! Durante o nosso encontro de hoje, nós trouxemos algumas pitadas de autores que representam a segunda geração modernista no que diz respeito à sua vertente poética. É claro que aqui, um texto apenas, um poema somente, não é suficiente para que a gente possa dizer que agora eu conheço a poesia de fulano de tal. Não, mas a gente espera e deseja que os textos aqui apresentados, os autores comentados, que isso tudo possa despertar em você o interesse pela leitura desses autores que com certeza dialogam muito com a nossa essência humana. Como tarefa para casa, vão ficar os exercícios 1 e 2 da página 40 e 41 e do livro de atividades, o exercício 5 da página 11. Desejo a você uma excelente semana, bons estudos e nos encontramos na quarta-feira na nossa aula de correção. Até lá!